pessoal! Olá, Homem-Aranha! Sejam bem-vindos à nossa maravilhosa aula de Química. E na aula de hoje a gente vai conseguir compreender como que o Homem-Aranha consegue subir nas paredes. Então prestem atenção na aula de hoje, beleza? Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula e hoje nós vamos continuar falando sobre as ligações. E hoje nós vamos compreender como que o Homem-Aranha ou a Lagartixa consegue adesão nas superfícies. Bom, recentemente teve um grupo de cientistas chineses que recriaram um robô que consegue simular a mesma adesão fictícia usada em filmes. Só que esse robô, ele usa ventosas, ele usa uma sucção para adesão. Era exatamente o que eles imaginavam da lagartixa. Só que a lagartixa, ela não usa adesão por vácuo ou por sucção. Na verdade, ela não tem ventosas na mão. Eles acreditavam até 1960, um alemão chamado Hiller, que conseguiu fazer experimentos e provar que, na verdade, na superfície da lagartixa, nós temos micropelos, nanopelos, que conseguem fazer ligações intermoleculares com a superfície. Então é através das ligações, as chamadas que a gente estudou, forças de Van der Waals. Então as lagartixas, assim como as aracnídeos e outras espécies que conseguem adesão em superfície, eles usam as ligações intermoleculares, que é o que a gente abordou na última aula e é exatamente o que a gente vai continuar abordando na aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a relação das ligações e da solubilidade. Bom, esse termo solubilidade, todos podem ter uma ideia realmente de ser solúvel ou não. Bom, para a gente conseguir compreender a solubilidade, a gente precisa voltar lá na polaridade. A gente precisa entender qual mecanismo de um íon ou uma molécula atrai a outra. Então a gente consegue perceber que para as espécies que são polares, a parte polar da espécie de um polo, no caso positivo, por exemplo, o sódio positivo, ele vai conseguir atrair o lado apolar, o lado polar negativo da água. Então tem o lado positivo do sódio e o lado negativo do oxigênio. Então a gente pode dizer que polar atrai polar. Por outro lado, quando eu tenho uma ligação apolar, onde eu não tenho uma atração efetiva de carga oposta, ali eu tenho uma simulação, eu tenho apenas uma indução, por isso que é chamado de polaridade por indução que a gente tem. Então a gente tem a ligação de polo ou de polo permanente e a ligação de polo induzido, que nós vimos na aula anterior. Bom, então o apolar a gente pode dizer que atrai, ele não tem essa força de atração como tem uma molécula polar, mas ela consegue ainda ter afinidade por outras espécies apolar. E a gente vai tratar justamente essa afinidade de carga oposta, no caso de polar, como solubilidade. Então, nós podemos dizer que o polar dissolve ou tem afinidade com outra espécie com característica próxima. A mesma coisa para polar. O apolar também tem essa característica para atrair ou se dissolver em apolar. Tudo bem? Então a gente tem aqui eu não vou dizer uma regra, que a gente vai ver muitas exceções sobre isso, mas a gente tem uma característica muito comum junto com a polaridade, que significa semelhante dissolve semelhante. Semelhante com a mesma polaridade tende a dissolver o outro semelhante com a mesma polaridade. Tudo bem? Bom, se a gente pegar o caso de um polar, o solvente polar, misturar ele com a água, que é um dos solventes mais comuns polares que a gente já vai ver, que a gente tem conhecimento no laboratório, mais fácil para a gente fazer essa solubilização, junto com um outro sal, por exemplo, extremamente solúvel, sulfato de cobre, que a gente vai usar isso no laboratório, tá? Então a gente tem essa dissolução desse sal, sulfato de cobre, na água, formando íons livres, e a solubilidade dos dois é infinita. Uma quantidade muito grande de sulfato de cobre pode ser dissolvido na água. Tá? Bom, quando eu trabalho com líquidos, então eu vou trabalhar com dois líquidos apolares. Tá? Vou pegar o querosene, a benzina,
o octano, a gasolina propriamente dito. Quando eu trabalho com solventes líquidos, que são apolares ou polares, não importa, quando eu tenho dois, ao invés de eu trabalhar com solubilidade, o termo mais correto é miscibilidade. Tá? Então a gente costuma dizer que um líquido ele pode ser miscível ou immiscível no outro líquido, e um sólido pode ser solúvel ou insolúvel no líquido. Tá? É um termo simplesmente por frescura, tá? Mas o termo correto de solubilidade geralmente está associado a um sólido e um líquido, tudo bem? E dois líquidos, que é o exemplo que eu dei ali para o apolar, é miscibilidade, tudo bem? Bom, então a gente já sabe que semelhante tende a dissolver semelhante, não é uma regra, a gente vai ver muitas exceções sobre isso. Tudo bem? Mas já dá um aspecto inicial para eu fazer algumas predições, algumas deduções sobre um comportamento de determinado soluto ou solvente. Beleza? Bom, a gente pode perceber que essas soluções, tanto a que eu fiz com o sulfato de cobre aqui, ela ficou uma solução homogênea, apenas uma fase eu consigo observar aqui. Mesma coisa para os dois líquidos immiscíveis que eu tenho para o apolar. Então eu consigo ver a característica geralmente de uma substância homogênea quando eu tenho um sólido e um líquido, que o sólido ele é solúvel e dois líquidos são miscíveis, eu apresento a característica de uma solução final homogênea. Agora, o que acontece se eu pegar um polar e juntar com apolar? Bom, a primeira coisa que vem à nossa mente, o que acontece quando eu misturo água e óleo? Quando eu misturo a água polar e o óleo apolar, eu consigo perceber que esses dois líquidos são immiscíveis, eles não se misturam. Então eu consigo observar nesse tipo de experimento simples, em que eu tenho um isolamento ali da superfície, da película desse líquido, no caso o óleo, em relação à minha água. Então eu vou tratar que essas duas soluções elas são immiscíveis. É muito comum, não sei se vocês já viram aquelas luminárias de lava, aquelas luminárias que possuem um líquido, geralmente viscoso, que tem um desenho dentro dessa luminária. Galera, essa luminária é um experimento que eu vou sugerir para a gente desenvolver no laboratório, super simples. Na verdade, o que eu tenho aqui? Essa parte verde que vocês estão observando aqui, geralmente a gente usa parafina ou a gente usa uma substância que com a temperatura, a gente tem uma luminária que tem uma lâmpada aqui embaixo. Essa lâmpada vai fazer com que esse sólido, no caso a parafina, sofra fusão, se derreta, e com esse derretimento, como a parafina é apolar e o líquido que a gente usa aqui geralmente é polar, água com corante, quando ocorre esse aquecimento e ela dissolve, eles não se misturam, ela funde, perdão, eles não se misturam. Então, através eu aproveito essa insolubilidade que eu tenho da minha parafina em relação à água, por ser apolar e a água polar, e aproveito fazendo esses movimentos. Bom, tem outros fatores que eu posso avaliar. Esse experimento dá pra gente abordar muitas coisas interessantes. Por exemplo, com o aquecimento eu tenho uma expansão, com essa expansão eu tenho uma diminuição da densidade, a lava sobe. Chegou lá em cima, a temperatura está mais intensa aqui embaixo. Chegou lá em cima, ela tende a se condensar, ela tende a voltar para o estado sólido. Quando ela volta para o seu estado sólido, ela tende a aumentar, diminui o espaço, aumenta a densidade, ela desce. Então ela fica fazendo aquele movimento, tá? Eles usam isso até como terapia, né? Para a gente acalmar essa época que a gente está tenso. A gente consegue construir uma luminária dessa super simples, tá? E consegue observar o que acontece com esses movimentos. Tudo bem? O que tem que ficar bem claro aqui? Eu posso usar qualquer coisa para fazer essa luminária, desde que eu tenha a presença de dois líquidos immiscíveis, dois líquidos que não se misturam, um polar e o outro apolar. E se eu conseguir ainda mudar a densidade no decorrer desse experimento ou da ativação dessa luminária, melhor ainda. Tá? Então, o ideal que eu sempre fiz, parafina e água com corante. Tá? A gente vai fazer esse experimento no laboratório. Tá? Então, não saiam, não sumam,
fiquem para o ano que vem para a gente desenvolver vários experimentos no laboratório. Ok, galera? Tranquilo até aqui? Então tem que ficar bem claro, tá? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Polar e apolar geralmente formam uma substância final heterogênea. Os componentes dessa substância, por não ser miscíveis ou não ser solúveis, formam uma solução ou uma mistura heterogênea. Tudo bem? Que os dois não têm polaridade igual. Ok? Tranquilo? Para continuar então, seguindo essa, vale mais como uma característica do que uma regra em química, do semelhante dissolve semelhante. Bom, a gente tem também, obviamente, polar dissolve ou, olha a palavra que eu coloquei, eu achei muito interessante estar no material de vocês, tendem a se dissolver em substâncias polares. E substâncias apolares tendem a se dissolver em substâncias também apolar. Clássico, substância polar mais comum que a gente tem, água. Se a gente lembrar da geometria lá da água, onde eu tenho um oxigênio com 6 elétrons, 2 hidrogênios ligados e 4 elétrons sobrando ali. Tem uma geometria angular, faz com que a água, através de uma força muito que a gente viu as relações das forças intermoleculares, que é uma força bem alta, que é a ligação de hidrogênio. Então, nós temos duas ligações ali que a água vai fazer com outras moléculas de água. Tudo bem? E a substância apolar pode ser várias, tá? Geralmente a gente usa um solvente, benzina, gasolina, querosene. Tá? Geralmente um solvente, aí, principalmente derivados de petróleo, que a gente vai ver que essa sequência de carbonos e hidrogênios vai dar uma característica apolar para a minha espécie. Tá? Isso a gente vai ver muito, principalmente no segundo ano. Quando a gente entrar em orgânica, a gente vai destrinchar compostos apolares, principalmente hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Tranquilo? Bom, então para essas substâncias polares e apolares, pode acontecer, na verdade, muitas vezes no vestibular eles vão abordar uma única substância que tem as duas características. Uma única substância que apresenta um grupo polar e um grupo apolar. Como que eu consigo identificar isso? Primeiramente, eu tenho que observar que a geometria que eu tenho naquele carbono com os hidrogênios, eu esqueço o H lá. Primeiro eu vou olhar esse carbono com os 3 hidrogênios, essa junção tem uma característica apolar. Então, se eu pegar a minha molécula, eu tenho uma porção, um lado da molécula que tem uma interação apolar. Imagina que do outro lado eu tenho um hidrogênio. Tá? Ali eu tenho uma geometria tetraédrica, o carbono está na família 4, não sobra mais elétrons, 4 ligantes periféricos, geometria tetraédrica apolar. Do outro lado, onde eu tenho OH, eu tenho uma porção polar, e essa porção polar, ela interage com o solvente polar, água. Como eu pego a água, que é considerado um solvente universal, é aquele solvente que dissolve a maior parte dos outros compostos, a água, a gente tem um termo hidro. Então, uma substância que é apolar ou não polar, ela é hidrofóbica. Fóbica vem do latim de aversão, de medo. Então, uma substância apolar, ela é hidrofóbica, porque ela tem fobia, ela tem aversão a substâncias polares. Enquanto uma porção polar é hidrofílica. Fílica vem de gostar, de amigo. Hidro, amigo da água, gosta da água. Olha que termo maravilhoso. Hidrofílica. A parte polar da molécula é hidrofílica ou gosta de se conectar com a água. A parte apolar da minha molécula é hidrofóbica. Tudo bem? Quando a gente começar a estudar orgânica no ano que vem, vocês vão ver um outro termo chamado de lipídio. Esse lipídio a gente vai observar quando a gente estiver estudando gordura e óleo. Gordura e óleo são características de compostos da classe dos lipídios. Bom, se o óleo, olha a relação, o óleo e a água não se misturam, porque o óleo é apolar e a água é polar. Bom, se o óleo é apolar,
ele se liga com outro tipo de óleo. Se o óleo é um lipídio, eu posso chamar também a substância apolar de lipofílica. Lipo vem do termo de lipídios, vem do termo de substâncias apolares. Então, uma substância que é hidrofóbica, ela é lipofílica. Do outro lado, uma substância que é hidrofílica, ela é lipofóbica. Hidrofílica, gosta de água. Lipofóbica, não gosta de gordura. Se ela gosta de água, polar, ela não vai gostar de apolar, logo a gordura. Tudo bem? Não vou entrar em detalhes nesses dois termos que a gente vai abordar em orgânico, tudo bem? Hidrofóbica, porção apolar, tem medo da água, não gosta da água. Porção polar, hidrofílica. Bom, é muito comum na química eu ter compostos em que eu vou ter uma proporção dessas cadeias. Eu tenho compostos que eu tenho uma porção apolar grande, tem compostos que eu tenho uma porção polar extremamente grande. Então eu consigo predizer ou eu consigo observar uma tendência, eu não consigo afirmar com certeza. Para tudo na ciência, para eu ter certeza, eu tenho que ir para uma bancada fazer o experimento, repetir um monte de vezes e dar certo. Se eu não for fazer o experimento e não repetir aquele experimento, eu não posso afirmar que eu tenho certeza que isso acontece. Para tudo, tá? Primeiro, a prática repetidas vezes para comprovar. E eu posso apenas ter uma ideia desse conceito. O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui uma substância, galera, que a gente chama de etanol. Tá? O prefixo et vem de 2 e o ol vem de álcool, tudo bem? Então eu vou pegar o etanol, álcool etílico, né, nome não oficial. Vou pegar o etanol que eu tenho, tá vendo que ali, galera, eu citei um exemplo que eu tenho um único carbono ou uma única porção apolar contra uma porção polar que é extremamente polar. O OH é extremamente polar, o oxigênio tem 6 elétrons, 4 estão livres. Então eu tenho uma densidade eletrônica negativa ali muito grande daquele lado OH. Tá? Então aqui, tá vendo que eu comecei a aumentar? Tá vendo que aqui eu tenho 2 carbonos em relação àquele? Então eu consigo prever a solubilidade desse cara. Tá? Então o álcool, o etanol, ele é a quantidade de solubilidade dele na água é infinita. Eu posso dissolver ou colocar de forma miscível a qualquer quantidade de água e álcool. Tanto é que a gente consegue comprar, né, esse álcool 70, né, na verdade esse álcool 70 dá aquela ilusão da gente ter álcool 70%, ela pode até ser convertida em 70%, mas a unidade para a gente observar mistura de água e álcool é um grau chamado Gay-Lussac, que praticamente vai ser a mesma coisa. Bom, o álcool 70, Gay-Lussac ou 70%, se a gente converter da forma mais grosseira, eu consigo dissolver qualquer quantidade em água. Ele já é vendido como álcool hidratado. Ele já é fornecido numa proporção que eu tenho água e álcool ali. E se eu quiser colocar qualquer quantidade dessa na água, eu vou conseguir dissolver. Bom, se eu pegar o propanol, propanol, com 3 carbonos, tá vendo que eu aumentei a porção apolar? Bom, aqui também continua uma solubilidade infinita em relação à água. Qualquer quantidade desse cara dissolve em qualquer quantidade de álcool. Bom, o que acontece se eu começar a aumentar cada vez mais a porção apolar dessa molécula? Vai chegar um momento em que eu não vou ter mais essa proporção infinita de solubilidade. Chega um momento, por exemplo, se eu pegar um dado empírico, prático, experimental, do butanol em água, eu tenho uma proporção de 7,6 gramas desse cara aqui para cada 100 mililitros de água. Se eu pegar a densidade 1, 7,9 gramas em 100 gramas de água. Tá? Então eu tenho essa proporção de solubilidade. Mas o que aconteceu? O que aconteceu do propanol para o butanol? Para ter diminuído essa solubilidade de infinita para 7,9 gramas por 100 ml de água. O que mudou foi a porção apolar. Agora eu começo a ter uma tendência da minha parte, a gente chama até de cauda, né, da minha cauda apolar, a gente vai ver depois nas fórmulas que realmente tem esse movimento como se fosse uma cauda, tá? Eu vou começar a observar que essa porção apolar começa a ganhar força na minha molécula. Então ela começa a ter
prevalência em relação à porção polar, tá? Bom, se eu continuo aumentando, eu continuo diminuindo essa proporção de solubilidade. Então, se eu pegar aqui o pentanol, eu tenho uma solubilidade de 2,2 gramas por 100 mililitros. Ah, beleza, e se eu pegar o hexanol? Menor ainda. Ah, vou pegar o nonanol, 9, non. Se eu pegar o 9, aí ele é praticamente insolúvel, 0,042, se não me engano. Então, quando eu começo a pegar compostos olha o tamanho, começo lá da minha porção apolar nessa molécula. É uma quantidade muito grande em relação à parte polar. Tá? Então, quando eu tenho uma proporção apolar muito grande, isso vai refletir lá na solubilidade. Eu percebi isso, ficou insolúvel na água. Bom, se eu tivesse essa comparação para óleo, seria exatamente o contrário. Se essa substância última aqui ela é extremamente insolúvel na água, significa que ela é extremamente solúvel em solvente apolar, ou no hexano, ou na gasolina, ou no querosene. Tudo bem? Então o que tem que ficar bem claro? Que eu consigo fazer uma previsão, eu consigo ter uma ideia de qual o comportamento de uma espécie sem olhar o dado prático. Tá? Esqueçam daqueles valores que são valores empíricos. Eu não sei com certeza, mas eu consigo ter uma ideia de que o etanol, primeira substância aqui, ele tem uma solubilidade maior do que o hexanol em água. Por quê? Porque a porção apolar desse cara é menor do que esse. Tá evidente isso. Tá? Então eu consigo prever isso. Tá? Então o que eu quero destacar muito cuidado. Eu tenho que diferenciar a tendência desse comportamento com a certeza. Tá? Então, a tendência, eu vou fazer previsões, a gente vai ver isso no exercício. Então, a maior parte dos compostos que tem uma cauda polar tem uma tendência em dissolver em substâncias apolares, ou tem uma tendência em não se dissolver em substâncias polares, ou com polaridade contrária. Tá? E para ter certeza é o experimento. O que acontece muito em vestibular? Acontece que eles vão pegar uma tabela dessa e vão comparar compostos distantes. Tá? Se eu perguntasse aqui dois compostos próximos, tá? O butanol e pentanol, bom, eu sei que o pentanol tem uma solubilidade inferior, mas em relação a valores mais precisos é só no laboratório. Então o vestibular não vai abordar não vai gerar um composto que você tenha dúvida em ter essa previsão. Tá? Se ele deu um composto e não deu características empíricas, dá para você resolver. Tá? O que acontece muito no vestibular, e se eu pegar esse último composto, ao invés de eu ter um OH, eu ponho mais 3 OH. Eu vou comparar esse último que tem 3 OH com esse segundo que tem 1, mas a cadeia é pequena. Tá vendo que começa a complicar? Se alguém me perguntar, pegar uma substância com 9, colocar 3 OH aqui, extremamente polar, e comparar com o propanol, por exemplo, o segundo, eu não sei responder qual a solubilidade dos dois. Por quê? Porque eu preciso ir lá no laboratório, fazer o experimento e comprovar, ó, de fato, eu tenho uma prevalência em solubilidade desse ou daquele composto. Mas eu consigo prever algumas coisas. Tudo bem? Tranquilo, então, nessa diferença de tendência e certeza, tem que tomar muito cuidado de quando você vê em química, num livro, uma regra geral. Muito cuidado, tá? Porque aquilo lá vai funcionar por uma boa parte, mas nem sempre vai ser de fato para todos. Beleza? Então tem que diferenciar isso. Certo, galera? Bom, essa aula então é uma aula bem tranquila, tá? Mas eu recomendo muito para quem chegou em solubilidade, que é um termo que vai estar na prova, que a gente já foi agendado na nossa prova, eu vou voltar com esse termo na próxima aula, mas para eu chegar em solubilidade, eu tenho que ter uma bagagem em polaridade, tenho que ter uma bagagem em ligação. Se eu não passei por ligações intermoleculares, polaridade, eu não consigo chegar em solubilidade. Porque em solubilidade eu preciso da geometria, eu preciso da polaridade. E polaridade eu preciso das ligações intramoleculares dentro e intermoleculares entre as moléculas. Tudo bem? Então é excelente dica. Reveja a aula de geometria, polaridade, ligações intermoleculares e depois cai em solubilidade para quem ainda não viu. Certo? Para quem já está aqui, vamos para os exercícios. Nesse primeiro exercício,
esse exercício cair no Enem, o vestibular, eu já vi umas 10 versões diferentes deste mesmo exercício. Esse exercício tem que ficar muito claro, tá? Esse exercício é muito interessante. Então aqui eu tenho, fica nítido isso, tá vendo o óleo e a água? Eu consigo ver até, se eu fizer esse experimento em casa, eu consigo ver até o limiar ali, a superfície dos dois separadinhas, devido à falta de atração por polaridades opostas. Água e sacarose, totalmente solúvel, e do outro lado, água e tetracloreto de carbono. Tetracloreto. É um carbono e 4 cloros. Se eu observar a geometria desse cara, é tetraédrica. E a geometria tetraédrica é apolar. Bom, eu não preciso chegar na geometria dele ser apolar para dizer que ele é apolar. Por quê? Porque eu vi no último recipiente que ele não misturou com a água. Se ele não mistura com a água, ele é apolar, porque eu tenho certeza que a água é polar, porque a água é angular. Tá vendo como que eu consigo? Galera, olha que interessante para um aluno que chega em química preparado para o vestibular. Ele consegue observar que o tetracloreto de carbono é apolar sem conhecer a geometria. Por quê? Porque ele viu que não mistura com a água e ele sabe que a água é polar. Tá vendo que um conceito está amarrado no outro? Então, às vezes a gente chega preparado para o vestibular, mesmo que não caia uma questão que a gente conseguiu abordar no tempo hábil da escola, mas você consegue interpretar, você consegue resolver. E aí ele fala, observe a ilustração a seguir que representa o comportamento de 3 diferentes substâncias a serem misturadas à água. Então, as 3 substâncias, eu tenho óleo, eu tenho a sacarose e do outro lado eu tenho o tetracloreto de carbono. E aí fala o que podemos afirmar sobre suas polaridades. Bom, gravem, a água é polar. Por que a água é polar? Porque a sua geometria é angular. Por que a sua geometria é angular? Porque está na família 6 e tem 6 elétrons na última camada. Se tem 6 elétrons na última camada, modelo Vésper, repulsão torna ela angular. Então ela tem 6 elétrons, está na família 6, repulsão dos pares livres de elétrons, teoria Vésper, que a gente viu lá em ligação intramolecular. Polaridade vai se tornar polar, porque a geometria é angular. Se é polar, eu consigo diferenciar o óleo. Tá vendo a quantidade de conceitos que eu consigo fazer previsões? Então o óleo, a polar não se misturou com a água se misturou com a sacarose, logo a sacarose vai ser polar, e o tetracloreto não se mistura com a água. Eu posso pegar a cor também, né? Aquele tetracloreto se misturaria com óleo? Sim ou não? Pensem, tá? E vamos responder em relação à solubilidade, tá? Aqui tem um exercício também que caiu em vestibular excelente. E aí ele fala, tenho 3 recipientes. E um químico acrescentou nesses recipientes massa igual. Galera, se eu pegar a densidade, o que é a densidade? É a relação que eu tenho da massa pelo volume. É como se eu perguntasse para vocês, quanto pesa um cubinho, um quadradinho de 1 por 1 por 1 por 1? Qual o peso de 1 centímetro cúbico ou qual o peso de 1 mililitro? Porque a densidade é dado massa por centímetro cúbico, ou massa por mililitro. Então, quanto pesa um quadradinho? Um quadradinho de gelo, de água, quadradinho de 1 por 1 por 1 por 1 por 1 de milímetro, um quadradinho de 1 centímetro, um quadradinho desse cara pesa 1 grama. Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por 1 ml. Tudo bem? Então, a densidade basicamente é qual o peso de um cubinho de 1 centímetro de lado. Tá? Ou qual é a relação massa-volume. Se eu peguei a mesma massa, eu deveria ter o mesmo volume. Não tenho porque a densidade é diferente. Na verdade, ele está perguntando o seguinte, qual dessas 3 substâncias apresenta maior densidade? Se eu pegar a massa é igual. Bom, a massa, densidade é massa pelo volume. Se a densidade é massa pelo volume, aquele que tem o maior volume, o maior valor embaixo dessa divisão vai ter a menor densidade. Maior volume, menor densidade, menor volume, maior densidade. Vou deixar vocês pensarem isso, tá? Aqui, galera, pra gente resolver esse, escrevam a formulazinha da densidade, tá? A densidade é igual a massa pelo volume, massa dividido pelo volume. E aí começa a observar, tudo bem?
Na questão B, mostre por meio de desenhos semelhantes ao apresentado anteriormente, como fica se eu misturar 1 e 2? Como que fica se eu misturar o tetracloreto com o etanol? E aí ainda fala, tá vendo que aqui eu consigo observar a cor, tá? A cor facilitou muito, né? Que eu tenho a água e o etanol aí, que provavelmente a água e o etanol vai ser solúveis, miscíveis, até a cor tá a mesma, mas ele não é isso que ele quer como que fica a mistura, tá? Fica homogênea, fica heterogênea, fica alguém por cima, né? Alguém com menor densidade, alguém com maior densidade. Na C, a graxa lubrificante utilizada em automóveis é uma mistura de hidrocarbonetos pesados ou alta densidade, derivados de petróleo com aditivos diversos. Indique qual, entre os 3 solventes apresentados, é mais adequado para remover uma mancha de graxa em uma camisa, tá? Então, se eu esfrego água, esfrego etanol, esfrego tetracloreto, o que fica mais eficaz para retirar algo que é apolar, algo que é derivado do petróleo? Nesse 3 aqui, para os álcoois representados a seguir, o maior número de átomos de carbono, maior será seu caráter apolar. Então a gente viu lá na aula teórica que se eu aumento essa porção apolar, eu aumento a solubilidade em solvente apolar. Ou eu diminuo a solubilidade na água, diminuo a solubilidade em solvente polar. Tudo bem? Então assim, qual é o álcool mais solúvel em água? Então vou repetir. Quanto maior a cadeia de carbono e hidrogênio, mais apolar é, mais difícil de solubilizar ou dissolver na água. Quanto menor a cadeia apolar, ou quanto mais prevalece a hidroxilo ou OH, maior a solubilidade em água. Tranquilo? No exercício 4, eu tenho a vitamina A e vitamina C. E aí eu consigo observar. Então, só repetindo nessa aula, tudo que tem carbono e hidrogênio atua como uma substância apolar. Quanto maior a cadeia de carbono e hidrogênio, mais apolar é. Quanto maior a quantidade de qualquer elemento que não seja carbono e hidrogênio, entre eles oxigênio, enxofre, nitrogênio, tudo que é diferente de carbono e hidrogênio, mais polar é a minha substância. Tanto que eu tenho vitamina C efervescente, eu tenho um comprimido de vitamina C, coloco na água, efervesce, dissolve e eu consigo tomar isso. Será que a vitamina A, se alguém tiver por curiosidade aí em casa um comprimido de vitamina A, coloca essa vitamina A na água, o que será que acontece? Tá? Então a gente vai observar a solubilidade desses dois caras. E aí na letra A, qual vitamina faz maior número de ligações ponte de hidrogênio, tá? Ponte de hidrogênio, lembra? O hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio. O hidrogênio com FON. Na B, qual vitamina mais solúvel em água? E na C, qual vitamina é mais solúvel em óleo? Olha só a pergunta. Óleo. Ah, mas eu vou precisar tomar óleo? Você não precisa tomar óleo, mas você precisa ter uma quantidade de gordura. Vocês podem, olha que curioso, vocês podem olhar atrás de uma tabela nutricional de qualquer alimento. Pega uma bolacha, um biscoito. Vocês têm lá valores diários, recomendações diárias. Você vai em gorduras, você tem um valor lá. Você tem 5, 10%. Aquele alimento representa de 5, 10, 15, 20% da gordura total. Você precisa de gordura. É necessário. Por quê? Porque tem vitaminas que são lipossolúveis. Tem vitaminas que se dissolvem com gordura. Se você não tem gordura, você não dissolve essa vitamina. Se essa vitamina não existe no teu corpo, você tem que ingerir de forma externa, você não consegue solubilizá-la. Ponto. Tá? Então você precisa. Se você, por curiosidade, vê o açúcar, pega o rótulo lá da bolacha, olha atrás, coloca açúcar e vê os valores diários. Será que você precisa de açúcar? Você precisa de gordura. Não tem outra forma. Mas e açúcar? Vê lá o valor diário de uma bolacha, de um achocolatado, de um chocolate, açúcar. Quanto que você precisa por dia de açúcar? Por curiosidade, depois você vê lá. Beleza? Na número 5 do Enem. E aí tá falando, a capacidade de limpeza e eficiência de um sabão depende da propriedade de formar micelas estáveis. A gente já viu isso anteriormente. Lembra da característica do sabão? O sabão então tem uma cauda apolar grande e uma cabeça, uma ponta polar. Tá? Essa é a característica da micela.
que é uma cadeia, uma cauda polar, geralmente cadeia hidrocarbônica, e uma cabeça polar. Tá? E aí ele fala, tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e parte para interagir como o óleo, que são apolar. Então, o sabão é uma molécula que tem as duas características, polar e apolar, e ela une, ela conecta a água com o óleo. Então, quando eu coloco o sabão, eu conecto a água e o óleo. Faça o teste em casa. Pega um recipiente com água, põe óleo. Na hora que você pega a água e põe o óleo, obviamente vai fazer uma mistura heterogênea, vai ter duas fases ali, tá? Eles são immiscíveis. Mas quando você acrescenta detergente, chacoalha o recipiente, você vai ver que os dois vão se misturar. Por quê? Porque eu tenho sabão, eu tenho milhões, milhares, centenas de milhares de micelas que estão unindo, dão um bracinho. Vem aqui água, vem aqui óleo. Fica dando os bracinhos para a água e para o óleo e fica unindo os dois. Tudo bem? Então o sabão tem característica polar e apolar. Ele atua como emulsificante, ele atua para unir. Essas micelas atuam como união para substâncias com polaridades diferentes. Beleza? E aí tá falando, qual dessas substâncias formaria um sabão bem eficiente? Bom, a gente pode perceber que eu preciso de uma cadeia grande e uma cabeça polar. Geralmente a cabeça polar é uma cadeia de sódio, uma cabeça de sódio. Se alguém já viu os avós ou os pais fazendo sabão caseiro, antigamente eles faziam muito isso. O que eles usam? Gordura, óleo, cadeia carbônica. E usam hidróxido de sódio, soda cáustica, Na. Então, geralmente um sabão eficiente é um sabão que tem uma gordura, uma cadeia longa hidrocarbônica e uma cabeça extremamente polar, o Na no caso. Tranquilo? Então eu consigo observar essas substâncias. Na número 6, também do Enem, ele está falando justamente os termos que eu abordei na aula. Lipofilia, hidrofilia, cromatofilia, tudo que tem filia é gostar, é ser amigo. Então está falando, no processo de industrialização da mamona, além do óleo de mamona, que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica, conhecida como torta de mamona. Esta massa tem potencial para ser utilizado como fertilizante para o solo e como complemento em rações animais devido ao seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos diferentes do óleo da mamona. Então, quando eu pensa bem, peguei a mamona, aquela coisinha verdinha, peguei aquela mamona, triturei, macerei, apertei, extraí o óleo. Olha só, peguei a mamona, extraí o óleo. Se eu extrair esse óleo, a parte tóxica ficou no bagaço. A parte tóxica não veio com o óleo, não se ligou com o óleo. Bom, se a parte tóxica ficou com a massa dessa mamona, e aí ele fala o seguinte, eu não posso dar essa ração para o animal, que eu vou matar o animal, porque essa torta tem substâncias tóxicas, justamente para os animais não comerem a mamona. Tá? Então, para eu conseguir chegar na semente e efetivamente desenvolver outra planta, ele desenvolve essa toxicidade. Bom, para que a torta possa ser utilizada como alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. Tiro o óleo, a parte tóxica fica no bagaço. Eu preciso descontaminar. Como que eu descontamino aquilo? A substância presente a característica presente na substância tóxica é alergênica, inviabiliza a solubilização do óleo de mamona. Que substância é essa? Se ela não se ligou com o óleo, ela é lipofílica, ela gosta do óleo. Ela é hidrofílica, ela é hipocromia. Nem vi esse termo por enquanto, nem vamos abordar ele. Tá? Tem a ver com o cromo, hipo e hiper, né? É pouco e muito, hiper, bastante, hipo, pouco. Cromatofilia, também não tem a ver. Hiperpolarização, também não. A gente vai ficar com A e B, tá? Observe esse termo, lipofilia e hidrofilia. É muito simples para descontaminar, eu lavo a mamona. Ponto. 7. Acabou. Galera, então eu aconselho muito, quem chegou até aqui, teve dúvida, teve qualquer dificuldade para interpretar esse exercício ou a aula teórica, faz um comentário, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Manda uma mensagem, manda um e-mail para mim,
Tudo bem? Revejam as aulas. Antes da gente fazer a nossa prova, eu vou abordar os temas que vão cair na prova. Reveja, tá? Principalmente, galera, ligações intramoleculares, lá no VESPER, repulsão, vê geometria, vê polaridade, vê ligação intermolecular e chega em solubilidade. Tudo bem? Esses termos são importantíssimos, não dá pra gente continuar estudando química sem conhecê-los. Tranquilo? Qualquer dúvida, entre em contato, deixe uma mensagem aqui embaixo que eu já respondo. Beleza? Então, até a nossa próxima aula que eu vou explicar e elucidar todos esses exercícios. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção de todos.